Olá pessoal, sejam bem-vindos aos nossos estudos de História. Eu sou o professor Christian e hoje vamos discutir sobre direitos humanos. Mas o que define um humano e o que seriam esses direitos humanos? Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos documentos mais conhecidos do mundo, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa declaração é importantíssima, feita em 1948, depois da violenta Segunda Guerra Mundial, proclama que isso é um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, e que as pessoas seriam dotadas de razão e consciência e deveriam agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Direitos humanos seriam aqueles direitos que você teria somente por ser humano, independentemente de qualquer distinção social, origem, etnia, nacionalidade, idade e por aí vai. Claro que houve graves violações aos direitos humanos e essa ideia nem sempre existiu. Pegamos o caso, por exemplo, do Holocausto, quando antes e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram escravizados, mantidos em campos de trabalho forçado, usados em experiências científicas bizarras e sumariamente executados, principalmente em câmaras de gás. Cerca de metade da população judaica do planeta desapareceu durante esse período. Uma grave violação a qualquer tipo de dignidade e liberdade do ser humano. Para um caso mais próximo do nosso, a escravidão no Brasil. Essa prática de colocar uma pessoa sob posse de outra durou mais de 300 anos como algo completamente legal e aceitável. Nessa fotografia, uma fotografia rara do final do século XIX, nós vemos uma senhora com seus dois escravizados que eram mercadorias suas. É claro que o ser humano não pode ser mercadoria, mas essa consciência de que eu não posso escravizar, nem torturar, nem humilhar outro ser humano é meio recente, nem sempre ela foi reconhecida. Por isso, nem sempre existiu essa noção de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A ideia de direitos humanos é bastante recente e se fortaleceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, embora ela tenha uma história bem longa. Até o século XVIII, por exemplo, monarquias absolutas reinavam. Na França, um lugar muito importante, pelo que a gente vai ver, o rei mandava, prendia, assassinava sem seguir qualquer lei. Liberdade de expressão então era nula. Bastava falar algo contra a corte, a monarquia ou a igreja que você era preso ou até assassinado. Além disso, camponeses e comerciantes pagavam impostos altíssimos sem que houvesse nenhum retorno para a sociedade. Uma das justificativas para essas desigualdades tão grandes é que as posições sociais seriam de origem divina, ou seja, você seria escolhido por Deus para estar dentro de uma classe social. Ou seja, nasceu camponês, vai morrer camponês porque Deus quis assim, foi uma coisa imutável. É mais ou menos esse tipo de explicação. A luta pelo reconhecimento de direitos e dignidades passa pelas grandes revoluções do século XVIII, principalmente a Revolução Francesa, que virou a Europa e depois o mundo de cabeça para baixo. Na imagem, a gente vê literalmente a cabeça do rei Luís XVI, odiado pela população e decapitado durante esse evento da Revolução Francesa. Um evento violentíssimo, mas que mudou toda uma consciência de que a população pode sim modificar a sociedade com ações coletivas. A história da Revolução Francesa, em que o povo foi às ruas para questionar desigualdades e injustiças, foi essencial na longa trajetória de reconhecimento dos direitos humanos. Embora sangrenta, os revolucionários provaram que as multidões podem sim mudar a história. Questionaram injustiças, questionaram a concentração do poder nas mãos do rei e da igreja. Numa época em que os reis mandavam em tudo e todos, e a igreja possuía privilégios enormes, como ter terras e não pagar impostos nenhum, isso foi extremamente revolucionário. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos dizia o seguinte: o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade.
o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres para falar e crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Nós sabemos que isso foi violado várias vezes antes disso. Por exemplo, guerras e graves violações continuaram e continuam acontecendo, especialmente em países pobres e com regimes políticos instáveis. Uma longa história de revoltas contra sistemas considerados injustos e desiguais é que permitiu o surgimento da noção que hoje a gente conhece como direitos humanos e que inclui certos direitos básicos, como o direito de liberdade de expressão, o direito de não ser escravizado, o direito de não ser torturado, o direito à vida, à liberdade, à segurança, à educação, à moradia, à saúde. Além da Revolução Francesa, foi muito importante também a Revolução Americana, que foi inovadora e pioneira. Para quem não sabe, 13 colônias que pertenciam à Inglaterra na América do Norte lutaram contra os ingleses para criar esse novo país, os Estados Unidos da América, que já começou chegando. Os fundadores dos Estados Unidos também fundariam a primeira democracia dos tempos modernos, uma república com representantes eleitos e uma ideia de que havia cidadãos participativos e não mais súditos da monarquia. E também essa ideia de que as leis deveriam valer para todas as pessoas. Lembram que as leis muitas vezes eram injustas e colocadas somente ao serviço dos nobres e dos monarcas? Pois então, isso foi extremamente revolucionário para a época. É claro que as declarações dos direitos feitas tanto pelos revolucionários franceses quanto pelos americanos não acabaram com terríveis violações. Nas Américas, por exemplo, os cidadãos negros não eram considerados cidadãos. Isso porque a chaga da escravidão permaneceria durante todo o século XIX. É claro que se mudaria. Durante todo o século XIX, movimentos sociais explodiram denunciando as crueldades da escravidão. E um dos princípios básicos é que a escravidão feria um princípio de dignidade, um princípio de civilização. A abolição da escravidão aconteceu com pressões e resistências. No Brasil, ela mobilizou uma parte enorme da sociedade, entre negros, tanto os livres quanto os escravizados, e até cidadãos brancos. Nos Estados Unidos, causou até uma terrível guerra civil que envolveu, de um lado, escravistas e, de outro lado, os abolicionistas, que eram contra a escravidão. Afinal, tem prática que viole mais os direitos humanos do que a escravidão? A sociedade brasileira, por exemplo, fez avanços incríveis no último século e conseguiu ampliar um pouco a questão dos direitos humanos. Mas o Brasil segue sendo um campeão em desigualdades e temas sociais no Brasil precisam ser tratados de forma séria, como a inclusão educacional, a alimentação, a moradia e também a participação do povo no governo. Se a gente observa a queda do analfabetismo no Brasil, vemos que houve sim políticas que incluíram a população e pensaram os direitos humanos, como a queda drástica do analfabetismo, que em 1940 atingia 56%, e aí há mais ou menos 10 anos estava abaixo dos 10. Obviamente isso foi um avanço enorme. Entre as conquistas que ampliaram também os direitos no país está também a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que, embora precarizado em muitos aspectos, também foi uma importante conquista da sociedade brasileira. Infelizmente, regimes políticos autoritários seguem violando gravemente direitos humanos, como a gente vê a prática de manter prisioneiros políticos na Coreia do Norte. É importante refletir o que é preciso que a sociedade faça para garantir esses direitos humanos fundamentais. Se a gente pensa que nem sempre eles foram garantidos, por que eles ainda são violados em tantos lugares? Isso também é importante para que a gente reconheça que houve uma história enorme para que esses direitos humanos pudessem ser finalmente reconhecidos. Como superar então violações graves aos direitos humanos no nosso país e em outros? Leiam os slides, os textos que eu vou postar para vocês aqui e na próxima semana a gente vai ter uma live só para discutir essas questões. Beleza? Pensem, valorizem os direitos humanos e até mais, pessoal.